nosso sofá, Fabrício Naitz novamente agora para falar sobre os hermanos argentinos. Novidades de lá, né, Fabrício? Novidades e não muito boas, né, Nelsinho? Saiu uma pesquisa da Universidade Católica Argentina que sai todos os meses falando sobre a taxa de pobreza no país. Ela atingiu o maior patamar em 22 anos. Pouco mais de 20 aí para ser preciso. 57,4% da população da Argentina, o equivalente aí a pouco mais de 26 milhões de pessoas, está, segundo essa pesquisa, abaixo da linha de pobreza. E 15% da população, ou seja, 7 milhões de habitantes, estão vivendo neste momento na miséria. Esses dados são referentes ao mês de janeiro, ou seja, o primeiro mês cheio de governo de Javier Milei, ele que assumiu em 10 de dezembro do ano passado. E aí os dados, quando a gente faz a comparação com o dezembro, com a pesquisa divulgada para o mês de dezembro, eles apontavam o seguinte: 49% de pobreza e 14% de miséria, ou seja, a taxa de miséria subiu 1%, a taxa de pobreza subiu quase 9% por lá. Basicamente, de cada 10 argentinos, segundo essa pesquisa, 6 estão na linha de pobreza. O presidente Milei respondeu essa pesquisa que foi divulgada no final de semana e ele jogou a culpa naquilo que ele chama de casta política. A pesquisa fala que a situação na Argentina econômica já era ruim, mas que as medidas que ele tomou de desvalorização do peso, a gente lembra que o peso, logo depois que o Milei assumiu, foi desvalorizado em 50% pelo próprio governo. E a consequente inflação que isso gerou, com a liberação de diversos preços em diversos setores, aqui a gente está falando de transporte, alimentos, combustíveis, isso teria então intensificado esse processo de geração de pobreza no país. É um cenário muito complicado. A Argentina comemorou recentemente, na última semana, o seu primeiro superávit fiscal em meses, anos, se não me engano, agora me falhou a memória aqui. Mas por esse... Perdão, mano? Foi muitos anos, um mês teve superávit. Exatamente, em muitos anos o primeiro mês de superávit saiu agora. Por outro lado, esse número da pobreza, que já era muito preocupante, deixa a situação econômica argentina ainda mais escancarada, né? A dificuldade econômica argentina nesse momento. Palumbo, a cada 10 pessoas, 6 estão no nível de pobreza na Argentina. É o maior patamar em 20 anos. Como é que você vê? A gente não pode culpar o presidente que acabou de assumir. Aliás, ele está com uma filosofia de trabalho que eu concordo, que é você cortar gastos. Você não pode gastar mais do que aquilo que você arrecada. Ele já mostrou isso, querendo cortar ministério, querendo cortar cargos. Isso é um bom sinal que ele está muito preocupado com o futuro da nação argentina. E aí, Pepe, você concorda? Com Palumbo, não, nunca, não é? A Argentina vive uma situação muito complicada. Tudo bem que concordo em um ponto que o Palumbo colocou. Isso vem sendo realizado ano após ano. Não foi culpa exclusiva do Milei. Mas como a pesquisa da Universidade Católica da Argentina indicou e orientou, não é? O fato desse mês ter tido mais população da Argentina ido para a pobreza foi por conta das medidas drásticas que para, a pesquisa que colocou aqui, você não leu? Pelo amor de Deus. Você não viu que foi falado? Pelo amor de Deus. Fabrício, uma coisa interessante é o seguinte, e o superávit? E o superávit pelo amor de Deus. Ele acabou de assumir, a Argentina vem num buraco há anos. Então o superávit primário pode colocar na culpa pelo amor de Deus. Tá bom, Felipe. Vai lá, Pepe. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, né? Mês passado foi o primeiro mês de superávit primário na Argentina. E esse superávit primário dá para colocar nas costas do Milei? Ou está muito cedo ainda para... Foi resultado do trabalho do Milei. Então, claro que foi resultado do trabalho do Milei. Agora, o nível de pobreza ter aumentado de janeiro para fevereiro também foi culpa das medidas drásticas do Milei. Isso prova que a busca do superávit primário, a todo momento, não resolve o problema da desigualdade social, não resolve o problema da pobreza. Um país em desenvolvimento no mundo todo tem que buscar, primeiro ponto, crescimento econômico e, segundo ponto, redução da desigualdade. As medidas que o Milei tomou vai contra tudo isso. Então, pela lógica, ele vai conseguir superávit no mês que vem, no mês seguinte, e a população da Argentina vai ficar cada vez mais na miséria, porque é assim no mundo todo. E aí, Maninho? Teve essa postura do Milei. Primeiro, eu acho que você não concorda. Discordo completamente. Tem vários aspectos aí. O primeiro é que não necessariamente a gente vai ver superávit agora em fevereiro, porque existe uma arrecadação que acontece de forma mais expressiva em janeiro. Então, talvez fevereiro tenha déficit, porque
não é tão simples assim você equilibrar as contas, né? Então, no fundo, a gente precisa pensar em superávit fiscal ou déficit fiscal de forma anualizada e não mês a mês, porque há variações de gasto e de receita a cada mês. Então, você precisa pensar isso no horizonte temporal maior. Então, é o primeiro aspecto. Ou seja, não é que em um mês Milei conseguiu colocar as contas da Argentina equilibradas. Isso não é possível depois de tantas décadas de desequilíbrio. O que ocorre é que o Milei tomou algumas medidas drásticas, sim, para tentar retirar da conta aquilo que eram as artificialidades que, inclusive, dificultavam a transparência sobre as contas públicas. Então, foi retirado diversos subsídios, foram cortados gastos desnecessários e do ponto de vista necessários também. E aí, quando você corta subsídio, necessariamente você acaba tendo uma elevação de alguns preços que chegam no consumidor mais pobre. Então, parte do aumento da pobreza é derivado da retirada imediata desses subsídios. Isso é fato. O ponto é, você precisa fazer essa análise de um ponto de vista mais amplo, porque esse é o efeito de curto prazo imediato. Mas o que o Milei procura, obviamente, não é esse problema imediato, é o longo prazo. Ele precisa dar sustentabilidade para as contas públicas da Argentina no longo prazo. Esse é o objetivo do governo. Então, assim como houve, e o próprio Milei, durante a campanha eleitoral... Que objetivo pobre, mano. Durante a campanha eleitoral, o próprio Milei já dizia, antes de melhorar, vai piorar. Meus amigos, rapidinho, são 11 horas e 39 minutos. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. Por aqui, o Mano. O meu ponto é, não existe mágica na economia. Você não pega um desastre econômico gestado por décadas e num passe de mágica com a varinha de condão, você muda a realidade. Não é assim que as coisas funcionam. O trabalho é árduo, ainda há muito para ser avançado. O Milei tem uma dificuldade de aprovar as suas reformas no Congresso argentino, reformas que são essenciais para dar sustentabilidade para as contas, porque só cuida das pessoas quem cuida das contas. Fabrício. O Mano trouxe um ponto aqui que é verdade. O Milei está entregando o que ele prometeu. Ele falou que a situação, antes de melhorar, ia piorar. E os próprios analistas, mesmo durante as eleições, falavam isso. A taxa de inflação mensal, que fechava entre 10% a 15% no governo do Alberto Fernandes, no final do governo Alberto Fernandes, a expectativa era de que nos primeiros meses do Milei fechasse entre 20% a 30%. E é isso que está acontecendo. Eu fiz aqui a pesquisa, Mano. É o primeiro déficit fiscal desde agosto superávit fiscal, perdão, desde agosto de 2012, ainda no governo da Cristina Kirchner. A questão aqui me parece muito mais o seguinte: o Milei está entregando o que ele prometeu, por enquanto, né? Vai piorar antes de melhorar. A questão é por quanto tempo vai continuar essa piora e até onde que ele consegue esticar essa corda, porque chega numa hora que para a população fica muito difícil se manter nessa situação.